Senhoras e senhores, uma ótima tarde para todas e todos. Nós solicitamos, em primeiro lugar, que os que portam seus telefones celulares, que façam a gentileza de desligarem os aparelhos ou mantê-los no modo silencioso. A Universidade de Brasília tem o prazer de dar início à solenidade de lançamento da base de dados e dos volumes 1 e 2 do livro Inventários de Cenas, Mapeamento de Fontes sobre o Teatro no Distrito Federal, Jornal de Brasília, 1972-1999. Este evento é uma iniciativa do NECOIM, o Núcleo de Estudo da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. Tem o objetivo de apresentar as obras resultantes da pesquisa financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal via edital 8/2016 e proporcionar a reflexão sobre a importância do levantamento documental sobre o teatro no Distrito Federal. Para compor a mesa de abertura, nós temos a honra de convidar a coordenadora do NECOIM, pesquisadora e professora doutora Ana Lúcia de Abreu Gomes. A representação da Fundação de Apoio à Pesquisa se encontra. Então, nós convidamos à mesa o superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, senhor Jomar Nickerson de Almeida. A representante da Subsecretaria de Educação Básica, SUBEB, do Governo do Distrito Federal, professora Adriana Lodi. O chefe do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, professor doutor Jorge das Graças Veloso. A representante do Jornal de Brasília, senhora Andréia Castro. E o representante do Fórum de Cultura do Distrito Federal e ex-presidente da Federação do Teatro Amador do DF, senhor Carlos Augusto P. Silva, Cacá. E passamos a palavra à professora, pesquisadora e coordenadora do NECOIM, Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória da Universidade de Brasília, senhora Ana Lúcia de Abreu Gomes. Boa tarde a todos e a todas. É com muita honra e com muita emoção, confesso a vocês, que a gente dá início hoje a essa mesa como resultado, culminância de um trabalho de um pouco mais de um ano. A Universidade de Brasília, o Núcleo de Estudos da Cultura, Oralidade, Imagem e Memória do CEAM, sem dúvida nenhuma, inovaram nessa pesquisa. Todos que estão aqui sabem da inovação que essa pesquisa representa na área do teatro do Distrito Federal. Então, dessa vez, eu acho que, ou pela primeira vez, a Universidade, o CEAM, o NECOIM, trabalharam juntos em prol dessa pesquisa, do resultado da pesquisa. Gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e agradecer publicamente à Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, a FAPDF, sem a qual essa pesquisa não teria sido realizada. Todos vocês conhecem os nossos momentos políticos pelos quais nós estamos atravessando, e as agências financiadoras de âmbito federal, elas têm muitos cortes, têm feito muitos cortes, e foi graças à Fundação de Apoio à Pesquisa ao Distrito Federal que essa pesquisa pôde se realizar. Então, eu deixo aqui meu agradecimento público ao Distrito Federal, à Universidade de Brasília, o CEAM e o NECOIM. Agradece muito a acolhida de vocês para o nosso evento. Muito obrigada, boa tarde. Passamos agora a palavra ao superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, especialista em políticas públicas e gestão documental, servidor do Arquivo Público desde 1993 e superintendente desde 2016, senhor Jomar Nickerson de Almeida. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte aqui da mesa. E soube também que o arquivo foi fonte de pesquisa, né, desse trabalho também, né? E é um prazer saber que temos lá a documentação que
rege muitas pesquisas que são feitas aqui em Brasília, pessoas não só daqui de Brasília, mas pessoas do mundo inteiro que buscam um arquivo público como fonte primária de informação. Bem, é um prazer saber que a FAP também está apoiando essa pesquisa. O Arquivo Público também tem 2 projetos no mesmo edital, que a gente está concluindo agora também, um de diagnóstico de todo o acervo do Distrito Federal e um de história oral para zona rural e também para saúde. E é isso. Parabenizar a Elisângela, que já conheci há algum tempo, agora a professora Ana Lúcia também. E é isso. Agradecemos pela fala. E agora passamos a palavra à representante da Subsecretaria de Educação Básica, SUBEB, do Governo do Distrito Federal, também mestra em Artes pela UNB, atriz de teatro e cinema, formada em bacharelado e licenciatura em Artes Cênicas pela UNB e formadora de atores pela cidade, além de professora da Secretaria de Educação do DF desde 2000, senhora Adriana Lodi. Bom, obrigada, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui, primeiro enquanto atriz, enquanto artista dessa cidade, não é? Que tem a oportunidade de ver um compêndio deste tamanho, desse porte, né? Então, quero parabenizar imensamente Elisângela e Ana Lúcia pelo desafio, que deve ter sido um trabalho hercúleo, não é? E em nome da Subsecretaria de Educação Básica, para nós, enquanto Secretaria de Educação, é assim, um grande presente poder ter esse material, né, um material sério e direcionado ao estudo do teatro da cidade. A gente tem uma dificuldade muito grande, enquanto professores de teatro da rede, né, de encontrar um material que aborde de maneira minuciosa, né, a produção local. Então, eu acredito que ele vem num grande momento. Já quero agradecer de antemão, né, a doação dessas bíblias, não é? Rico material. Tive a oportunidade de dar uma pequena olhada no PDF e tenho certeza que para a nossa rede vai ser um grande presente, né? Mais uma vez, parabéns. Eu espero que a gente consiga em breve colocar no site da Secretaria de Educação, né? Que eu acredito que passa a ser um espaço de pesquisa não dos nossos professores, como também para a cidade de uma forma geral, né? Então, agradecemos pela palavra. Convidamos para fazer uso o chefe do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília, também ator, diretor teatral, dramaturgo, pós-doutor em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás, doutor em Artes Cênicas pela Universidade da Bahia, graduação em Comunicação pelo UniCeub e licenciado em Educação Artística pela Faculdade de Artes do Sina de Moraes, senhor Jorge das Graças Veloso. Boa tarde. Com imensa alegria que eu faço parte dessa mesa, por 2 razões. Primeiro, pela continuidade de uma quebra de um mito que, para mim, tem desaparecido a cada dia mais, a cada vez que eu convivo mais e mais com pessoas que guardam a memória desse país na sua tradição oral, no material que é produzido cotidianamente. A gente tem sempre um mito de que esse país não tem memória. É mentira. Esse país tem uma grande memória. O Jornal de Brasília demonstra isso através desse trabalho que está aqui. O trabalho que está aqui é uma demonstração de que nós temos, sim, memória, e a nossa memória está guardada, muito bem guardada, na memória das pessoas, na memória das instituições, na memória de todos os lugares que nós vamos, que a gente vai e que a gente encontra a expressão dessa memória com tanta força. O que acontece é que muito da memória desse país, por ações que a gente sabe muitas vezes não são tão claras e tão de boas intenções, são memórias invisibilizadas por aqueles que não querem que essa memória seja visível. Então, a gente tem uma memória, sim, ela está presente. Essa é a primeira razão pela qual eu parabenizo Elisângela, Ana Lúcia, assim, com muita alegria pelo trabalho de vocês, e um agradecimento profundo à sociedade brasiliense que financiou esse trabalho
através da FAP. A gente não pode nunca deixar de citar que isso é fruto dos nossos impostos, do esforço da sociedade para produzir e que é traduzida nesse tipo de trabalho. E a outra imensa alegria é que eu tenho certeza que meu querido amigo João Antônio, que está ali na minha frente, e vários colegas nossos, Sheila Campos, que está aqui do lado, com certeza nós temos os nossos nomes presentes nesse guardado de memória, que é esse compêndio tão precioso e que, com certeza, será muito utilizado pelo Departamento de Artes Cênicas. Eu digo sempre que a gente precisa de ações assim, que não sejam versões de partes daqueles que fazem a história de um determinado lugar, que seja realmente a tradução daquilo que está registrado. E esse agradecimento ao Jornal de Brasília por ter esse material também tão bem guardado e tão importante para a nossa história. Muito agradecido em nome do Departamento de Artes Cênicas, em nome dos meus colegas, das minhas colegas, dos estudantes, das estudantes que estão no departamento. Muito agradecido. Agradecemos por essa fala e passamos agora a palavra à representante do Jornal de Brasília, jornalista e editora do Caderno de Cultura, senhora Andréa Castro. Bom, eu queria, em nome do jornal, agradecer às professoras, a Lúcia e a Elisângela, pela ideia brilhante e necessária de memória, como você bem disse. Acho que é preciso. E a gente está muito feliz de poder ter servido, né, de base para esse inventário, para que os mais novos consigam entender como é importante o cenário teatral de Brasília. Eu estou no meio do caminho, estou no jornalismo há 10 anos só, mas já dei uma folhada. Às vezes eu vou lá no nosso arquivo, cinema, teatro, música, e é mágico, até porque a gente tinha equipes enormes. Eu acho que a cena hoje é tão rica quanto, é mais diversa até, mas também tem luta e tem batalha. Mas antes tinha mais gente para fazer a cobertura, tinha mais meios. Hoje a gente faz na guerra, tenta fazer com que ainda tenha cobertura bacana, mas eu acho que era mágico. E essas 3 décadas estão muito bem documentadas, e que bom. Obrigada pela parceria e pela oportunidade de a gente poder ter resgatado tudo isso. Agradecemos muito pela fala e agora passamos a palavra ao representante do Fórum de Cultura, também formado em Sociologia pela UNB, presidente da Federação do Teatro Amador FETADIF nos anos de 1985 e 1986, editor de revistas culturais, pesquisador de literatura do Distrito Federal, escritor, poeta, produtor cultural e de saraus na cidade, senhor Carlos Augusto Silva, Cacá. Obrigado. Teria que começar agradecendo mesmo a professora Ana Lúcia pelo convite, a professora Elisângela, mas mais do que o convite, que me honra muito, é agradecer por esse trabalho realizado, né? Como Graça disse, isso é um investimento da sociedade na forma de impostos e um investimento de pesquisadores que é na forma de paixão, porque é preciso ter uma grande preocupação com a sociedade toda para fazer pesquisa, para trabalhar com pesquisa, né? Além do trabalho ser um trabalho árduo, de muito tempo e fechado em espaços, como no caso desse tipo de pesquisa, né? É um trabalho que é preciso reconhecer a importância dele para a construção do significado que é a existência do ser humano. Para você se dedicar tanto a uma coisa dessa, é preciso
ter essa consciência de que a nossa sociedade vive um momento trágico, não só no Brasil. O problema da nossa sociedade não é corrupção, como aparece hoje em todos os jornais. Isso é, na verdade, uma forma de mascarar o problema. A corrupção existe, claro, e deve ser combatida, e estão sendo identificados casos que a gente verifica que fazem sentido, e outros casos que a gente verifica que tem um pouco de invenção também, porque nada disso existe dissociado da política. E quando a gente trabalha com pesquisa, é para tentar oferecer elementos para que a sociedade possa ter discernimento de aonde começa o fator político interferindo no levantamento de informações. Então, quem trabalha fincando uma estaca para a gente subir um morro, para fazer uma escalada, colocando uma estaca que colocar disponível para a sociedade a informação, está contribuindo para que a gente tenha uma sociedade onde as pessoas possam identificar e diferenciar o que é verdade do que é invenção. Hoje a gente vê que as mídias sociais e a possibilidade de acesso aos meios de comunicação informais por meio da internet foi muito festejado como se fosse um novo momento da sociedade em que as pessoas teriam acesso a informações além dos veículos oficiais ou dos veículos tradicionais, comerciais, e que com isso poderia haver uma resistência da sociedade a uma certa manipulação dos veículos. Mas isso já se mostra também um grande engano, porque essa profusão de acesso a informações e a fontes dispersas de informações tem gerado uma quantidade de lixo travestido de informação, de mentiras travestidas de informação, que acabam poluindo todo o nosso ambiente de pesquisa e criam uma dificuldade muito grande de acesso. E aí as pessoas começam a inventar conceitos como pós-verdade, como uma série de coisas que pretendem relativizar tudo e negar a possibilidade da gente distinguir o que é informação confiável e o que não é. Então, tudo isso facilita muito a manipulação. Esses veículos, por meios eletrônicos, permitem a criação de robôs que ficam gerando informações falsas e difundindo imensamente, intensamente, de uma forma que as pessoas que querem trabalhar de má fé não têm as tecnologias para produzir robôs que geram informação falsa, e a gente se vê cada vez mais perdido nesse universo todo. E Brasília, que é uma cidade nova, que tem 58 anos, acabou de fazer 58 anos oficialmente, já tinha, desde o momento da sua criação, uma história, uma parte da história que era escondida, que era negada. Quem assistiu Conterrâneos Velhos de Guerra, um documentário do professor Vladimir Carvalho, aqui da UNB, pôde ver que no trabalho dele de pesquisa, que ele levou também uns 20 e tantos anos fazendo aquele filme, levantando informações, entrevistando pessoas, pôde ver no filme, tem gente dando entrevista para ele, contando mentiras para ele, que ele sabia que era mentira, e que ele tinha visto jornais da época, e as pessoas, quer dizer, a história oficial tem uma necessidade de negar determinados fatos. Quer dizer, cada pessoa que está dando uma entrevista, ela tem um ponto de vista sobre a história, e às vezes, pela condição de cargos que ela ocupou, de papéis que ocupou, ela tem que negar que tem conhecimento de certas coisas, e o filme dele mostra isso numa cena assim, de uma forma exemplar, quando várias pessoas entrevistadas tentavam fingir que não conheciam o massacre da Nova Cap. E o que tinha
de informação sobre o massacre da Nova Cap nos jornais era muito pouco, mas tinha alguma coisa, alguma notinha, porque foi uma coisa tão trágica, né? O massacre da Pacheco Fernandes, também conhecido com esse nome, porque foram operários da construtora Pacheco Fernandes. Então, alguma notinha que sobra, uma coisinha dessa que se capta de um jornal, já é suficiente para o pesquisador ter certeza se aquilo é verdade ou não e saber a quem que vai entrevistar, como que dá o passo seguinte para contar a história. Então, eu que fui presidente da Federação de Teatro Amador nos anos de 85, 86, está aqui também o João Antônio, que também participou da direção da Federação de Teatro Amador algum tempo antes de nós. Nós sabemos o quanto pode ser omitido da história de qualquer aspecto, e no nosso caso do teatro, às vezes omitido por um corte social, né, porque a cidade é dividida, né, existe o que se apresenta nos teatros do centro e o que não chega aos teatros do centro, e aí também não chega aos jornais do centro. Então, claro que essa pesquisa, como toda pesquisa, conta uma parte da história, e grande parte dessa história que eu participei, que o Graça Veloso participou nas cidades satélites, certamente não aparecerá. Mas, quando existe um trabalho que levanta as informações publicadas num determinado veículo, isso já sinaliza para todos nós, poderia existir, o próprio jornal poderia fazer investimento na digitalização de todos os seus exemplares do período antes da informática, do período de 99 para trás, e dessa forma contar toda a história dessa cidade, pelo menos aquela história que apareceu no jornal, iria facilitar imensamente o trabalho de pesquisadores se o próprio jornal digitalizar. E hoje já existem, né, formas de tornar isso disponível, porque para o próprio jornal seria bom, porque ele seria mais citado em trabalhos de pesquisas, porque as pessoas iriam recorrer primeiro a um arquivo confiável, porque é um documento produzido a seu tempo, né? E que tivesse disponível digitalizado, quer dizer, fica à mão do pesquisador, né? Não é pesquisar no Google sem saber a credibilidade da fonte, né? Você conhece a história do jornal e tem lá sua avaliação da necessidade de aprofundar as investigações. Então, é uma coisa, no mínimo, esse trabalho, além de toda a importância que ele representa pelo que já foi feito, ele sinaliza para o jornal, para outros jornais, como poderia fazer a mesma coisa e se tornar uma referência da pesquisa, se tornar uma fonte de pesquisa muito mais importante do que porque iria facilitar o acesso. Então, acho que, por ser uma cidade nova, como eu já havia dito, talvez exista um certo comodismo, porque as pessoas estão aí ainda para contar a história, mas as pessoas que participaram, que desbravaram essa cidade, já estão chegando numa idade avançada. Os trabalhadores que vieram, eu vim antes da inauguração para Brasília, mas eu tinha 1 ano. Então, muita coisa dessa história eu não conheço. Quando eu comecei a fazer teatro, já existia um teatro brasiliense que eu assistia antes de começar a fazer teatro. Então, é muito importante que essas pesquisas se aprofundem enquanto essas pessoas se repitam, né? Enquanto essas pessoas estão vivas e podem contar a sua história, e o trabalho vem contribuir muito para estimular que isso aconteça, até porque já coloca em nossas mãos uma grande parte do material necessário para fazer novas pesquisas. Então, obrigado a todos vocês, é uma honra para mim também estar aqui nesse momento.
Agradecemos a exposição de todas e todos e agora pedimos a gentileza dos integrantes da mesa de irem para os lugares reservados nas primeiras fileiras do auditório e nós daremos continuidade à segunda etapa do encontro. É a antena. Para apresentar o conteúdo e os resultados da pesquisa Inventários de Cenas, chamamos agora para compor a mesa as pesquisadoras do NECOIM, as senhoras Ana Lúcia de Abreu Gomes e Elisângela Carrijo. Então, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. Também estou muito feliz de ver todo mundo aqui. A gente tinha feito um cálculo que depois da Ana e eu, minha mãe obrigatoriamente, a minha irmã, né, marido, essas coisas, daria-se umas 3 pessoas. Mas aí os pesquisadores foram torturados também para estar presente. Então foi aumentando. Aí, olha, a gente já conseguiu um quórum e tem aqueles que vêm de coração, o que é mais surpreendente ainda, né, gente? Aí não tem alegria que cabe no peito, né? Os que vêm. E a gente só pode agradecer a esse carinho por terem vindo, remarcado as agendas e estarem aqui conosco nesse momento, que também é tão rapidinho, né? Depois de 4 anos trancafiados em arquivos, a gente acha que é bem rapidinho isso aqui. Então, obrigada a todos e a todas. Vou falar um pouquinho de como começou isso, de onde veio essa ideia, como que a gente foi se conhecendo. Eu vou tentar não ser tanto formal. Tem umas imagens que eu trouxe para a gente ir conhecendo. Muitas são pessoas que vão aparecer ali, estão sentadas aqui, e aí eu vou falando também. E então, quebrar um pouquinho essa formalidade, porque senão eu vou ficando nervosa. Eu não sou artista, né, gente? Então, não dá para ficar assim. Então, o professor Luiz ali, André, chegando, da literatura também, olha que coisa boa. Também trabalha com teatro aqui na cidade, na dramaturgia, muito bacana. Bem-vindo. Bom, a Ana e eu nos conhecemos nesta universidade. Isso era lá em 2003, 2004. Nós fazíamos pós-graduação em História. Eu fazia meu mestrado e a Ana fazia o doutorado dela. A Ana trabalhava no IFAM, e sempre trabalhou com memória, patrimônio, história, inventários. Inventários, então, né, Ana? Inventário de sino, inventário de queijo. A Ana sabe cada história, eu fico sempre impressionada, mas vai de tudo, é só para dar, assim, de prédios. Então, assim, ela trazia uma experiência inigualável, que depois a vida vai juntando o 1 mais 1 igual a 2 e vai dando essa história. E ali, no mestrado, eu cheguei até ele com uma inquietação, que ela tinha começado de maneira incipiente, eu não sabia direito, mas era assim: onde é que estão os documentos que contam a história do teatro do Distrito Federal? E entendam, o Distrito Federal... Arthur, você pode mudar um pouquinho a tela para a gente? Porque eu preciso do Arthur ali com a gente. Olha o... Mudou a tela? Quando a gente fala Distrito Federal, a gente está falando hoje, ela está com 31 regiões administrativas, hoje, que ela muda, né, à medida do que o governo põe ou tira um pouquinho de uma região, isso daí fica flutuante. Mas hoje, nos dados oficiais, nós estamos com 31 regiões administrativas. Então, assim, além do plano piloto, do teatro do plano piloto, onde é que estavam os outros teatros? Sobradinho, Gama, Samambaia, Ceilândia, enfim. Era uma pergunta, e é ainda uma pergunta, que não tem resposta de maneira pragmática. Porque, à medida com que a pesquisa avança, a gente vai descobrindo mais do que a gente perguntou e se surpreende até com a generosidade da vida e lamenta algumas perdas também que já foram acontecendo porque não houve o devido tratamento. Essa pergunta, de maneira geral, é preciso entender... Pode mudar a tela. Que a gente partiu do princípio assim, o que é documento? No caso do teatro.
Teatro, a gente sabe, a gente vai assistir uma peça, ela acontece ali, no momento, no tempo presente. Os artistas, se você for na peça de novo no outro dia, é uma outra peça. Então, a gente estava considerando, para o teatro, que documento é o cartaz, o texto, o figurino, indumentária, cenários, tudo aquilo que traz a concretude daquele evento ali do momento. Então, onde isso vai parar? Lógico que depois, lá na frente, a gente vai tendo esses debates, que aí a Ana e eu, depois que a gente deixou a pós-graduação, nós voltamos a nos encontrar como professoras lá na Faculdade de Ciência da Informação, no curso de Museologia. E a gente leva essas inquietações, e aí aquilo que também era uma amizade inicial foi se fortificando pelas atividades de trabalho. E a gente também foi parar no mesmo núcleo de pesquisa, que é o NECOIM, que a gente trabalha com história oral, com memória e tudo mais nos debates. E aí, no final das contas, os nossos alunos já estavam no NECOIM, o NECOIM já estava na museologia, a museologia na FCI, e esses intercâmbios faziam as perguntas irem circulando nos projetos de iniciação científica também dos estudantes. Então, onde estavam esses documentos? E aí é preciso falar que isso não é tão original no sentido assim de onde estão essas informações. Algumas pessoas, antes de mim, há muitos anos atrás, já estavam tentando fazer isso. Se vocês olharem lá em cima, existe o Anuário do Teatro Brasileiro. O Anuário do Teatro Brasileiro foi algo produzido na época do período militar, que era para controle, para saber quem apresentava, onde apresentava e o que apresentava. Como vocês podem ver, ele vai de 76 a 82. Tem um ali, um negocinho branco no meio, porque eu não consegui ainda o original para mim. Eu consegui, tirei cópia da parte do Distrito Federal e coloquei ali. O que o anuário trazia? Todas as unidades federativas do Brasil eram obrigados a mandar um relatório para a Funarte, para o Ministério, no caso, que antigamente era Educação e Cultura, né, tudo junto, eles eram obrigados a dizer, no Distrito Federal, ao longo daquele ano, quem apresentou, o que apresentou e onde. Então, quando a gente abre ali na parte DF, a gente acha o nome das peças, o nome dos artistas, dos diretores, onde eles estavam apresentando e tudo mais. Então, querendo ou não, hoje esse material é um ponto de referência para a gente localizar essas peças. Mas elas não estão todas, porque também tinha aqueles que escapavam, que não iam para o Teatro Nacional, para a Sala Martins Penas, para o espaço da 508 Sul. Tinham aqueles que circulavam fora, mas já é um ponto de partida. Uma pessoa que conseguiu começar isso fazendo entrevista foi a professora Maria Duarte de Souza. Ela fez a dissertação de mestrado dela na Faculdade de Educação e lançou esse livro, A Educação pela Arte. Ela tinha uma pergunta, que era assim, Brasília, que foi criada em 1960, a gente já está em 83, no caso dela, será que ela conseguiu educar as pessoas pelo meio das artes, que eram as escolas parques? Para ela poder descobrir isso, ela teve que entrevistar os artistas da época. Então, quando a gente lê o trabalho dela, ela entrevistou os artistas do teatro, da música, do cinema. Aí você começa a ver outros nomes, você fala, opa, que bacana. Então, você vai vendo que algumas pessoas, por um caminho ou por outro, vão ajudando a construir esse conhecimento que chega até nós. Depois tiveram também algumas outras experiências. Eu gosto muito de também louvar até aqueles que estão fora da cidade, aquele livrinho cor-de-rosa ali da professora Maria Helena Kühner. Ela fez uma radiografia sobre o teatro amador do Brasil. Ela foi contratada para poder dizer no Brasil todo quem eram, onde estavam e como funcionava o teatro amador. Ela, claro, entrou em contato com a Confenata, que era a Confederação Nacional do Teatro Amador. Esses, por sua vez, entraram em contato com as federações locais, e, no caso de Brasília, foi a FETADIF, a Federação do Teatro Amador do Distrito Federal, que
a gente pode ver aqui quem participava. O João Antônio está ali, já me contou muita parte disso. O Cacá falou aqui conosco quando estava trabalhando. Humberto Pedrancini. Enfim, são muitos nomes que foram passando. A Helena Santiago foi a primeira presidente da FETADIF, que foi em 1975. É uma moça, uma mulher, muito legal ver isso. Foi a primeira presidente da Federação do Teatro Amador aqui na cidade. Então, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu tive que ligar para a Maria Helena Kuhner, na época do mestrado, e perguntar para ela como você conseguiu essas informações sobre o Distrito Federal. Ela é uma senhorinha. E aí ela virou com aquela voz bem fraquinha, na época, ela falando assim, você me escuta? Eu, sim, com o telefone. Aí ela, foi assim, eu liguei para a Federação de Teatro do Distrito Federal e falei assim, se vira, acha os documentos que me contam quem trabalha aí. Aí o pessoal falou assim, a gente não tem não, ela, isso não é um problema meu, isso é um problema seu. Eu quero esse documento aqui no Rio de Janeiro. E sabe o que Brasília fez? O que encontrou de documentação do teatro amador, enfiou dentro de uma caixa, que, segundo era uma caixa de televisão, e mandou para o Rio de Janeiro. E lá ela tinha um exército de alunos que ficavam separando e tentando escrever o nome de todo mundo. Então, quando a gente folheia esse livro, a gente encontra uma parte do que chegou na caixa de TV lá no Rio de Janeiro. E aí você fica, meu Deus, se foi uma parte de uma caixa de TV para o Rio de Janeiro, para lá, onde é que está o resto? Aí a gente entrevista o Cacá, e o Cacá fala assim, uma vez eu estava passando e estavam jogando fora os documentos do teatro amador. E aí depois ele pode até me corrigir se eu não estiver falando aqui corretamente. E o que ele fez? Ele tinha um carro, abriu o porta-mala do carro dele. O que coube no porta-mala do carro dele, ele colocou lá dentro para aquilo não ser jogado fora e está na casa dele ainda hoje. Não sei em que condições que ele respira lá dentro, mas ele generosamente me permitiu pegar uns ácaros na época da minha pesquisa, que estão em mim até hoje, de tanto mexer naquela documentação. Então, a gente vê como é que as coisas vão acontecendo, né? E sem contar... E no arquivo público, quando a gente vai para as esferas institucionais, a gente encontra, dentro das caixas arquivo da instituição, vários recortes de jornais, mas, sobretudo, tem uma parte muito especial lá, que são os cartazes. Tem 532 cartazes de teatro do Distrito Federal. Então, eles estão digitalizados também, isso é muito bacana. Então, é possível hoje você encontrar boa parte dos cartazes. Agora, é muito interessante que, por exemplo, Saltimbanco, aí você pensa, qual? Aí teve várias. De que ano? Não sei, porque artista não coloca ano no cartaz. Ele bota dia e mês. Próxima sexta-feira. Sexta-feira da onde, meu amigo? E aí você fica tentando com uma bola, né, de cristal, tentando descobrir quem e quando aquele negócio saiu. E aí você precisa cruzar com outros dados. Ainda bem que, nessa cidade, a gente tem pessoas generosas, e a gente vai vendo. A gente também tem um acervo da Dulcina de Moraes, que fica lá na faculdade. A Thalita, que está ali sentada, pode falar depois melhor para a gente, um pouquinho como é esse acervo, porque ela mapeou o acervo da Dulcina de Moraes, museologicamente falando, para a gente poder entender o que ainda tem por lá. E não está fácil, porque também não está organizado. Para quem não sabe, fica guardado. Porque vocês sabem que a gente coloca arquivo num quartinho, né? Eles são bravos, você tranca ele num quartinho e deixa ele de castigo por 30 anos lá dentro, 40, fica aí. Quando você abre, eles estão revoltados. O que ele faz? Joga um bafo de ácaro na tua cara para ver se você resiste e consegue entrar lá. Né? Então, assim, os arquivistas aqui depois me corrigem se não é dessa maneira. Né? Tem uns ali falando que não. Mas o que a gente tem? Acervos de pessoas generosas, de artistas que participam e que guardam essas coisas em casa. Tem aqui na foto o João Antônio, e também sentado ali conosco, ele tem na casa dele um acervo quase todo organizado. Falta um pouquinho, né, João? Um pouquinho para terminar essa organização, e que ele, com todo carinho, empenho pessoal, ele tem todas as peças. Ele vai assistir peça de amigo, ele guarda folder, ele guarda cartaz, ele guarda textos inteiros que a gente pode explorar
com muita frequência e contar com a generosidade dele para poder emprestar. A gente também tinha um acervo do B de Paiva. O acervo do B de Paiva, gente, linearmente falando, já que os arquivistas adoram, né, metros lineares de documento, a gente está falando que ele tem 14 quilômetros de documentos lineares. Significa que se a gente pegasse tudo que tinha e colocasse um do lado do outro, a gente andava de bicicleta no eixão, olhando para o lado. Sabe o tamanho da asa? É o tamanho do acervo só sobre o teatro brasileiro e do teatro brasiliense. Aí você pergunta, onde é que está isso? Vocês estão vendo aí na foto. Essa daí era a foto da casa do B de Paiva, quando ele morava em Lusiânia. E o que acontece, gente, é que o B de Paiva ficou com a saúde debilitada e teve que se mudar. O pessoal está ali, a Márcia está mandando. Então, Márcia, um beijo. A Márcia é uma glamurosa que sempre nos ajudou no Jornal de Brasília ali. Está tendo que ir embora. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Valeu. Bom, voltando, e eu já estou acabando também para não ficar enfadada, para vocês também não ficarem assim, né, com essa cara de acervo. Assim. Então, gente, o B de Paiva ficou com a saúde debilitada, teve que se mudar de Lusiânia, e um amigo dele ofereceu um galpão para guardar as coisas. E ele aceitou. Porque quando ele alugou uma casa aqui em Brasília, ele não tinha como colocar tudo isso, porque isso daí pegam 4 quartos. Era um corredor inteiro, mas 2 quartos completos fechados. Então, numa casa normal, você teria que ter 4 quartos só para o acervo. Quem é que consegue pagar um aluguel aqui em Brasília de 4 quartos só para acervo, mais a família? Ele não tinha essa condição. Então, isso foi para um galpão de um amigo, e que a última vez que a gente se encontrou pessoalmente, ele já não estava muito bem, e eu tentava perguntar, mas B, me diz onde isso está guardado, e ele não conseguia me responder onde estava guardado. Então, está aí, em algum galpão, 14 quilômetros de documentos sobre o teatro. Tem um coração. Você sabe? Que delícia. Então, olha aí, nada melhor do que você chorar em público. Chorar em público faz isso. A gente acaba de puxar um fio de onde essas coisas podem estar. Porque essas pessoas, gente, elas se vão. Da nossa natureza, todos nós iremos. Então, a gente tem que cuidar das próximas gerações. A gente tem que colocar isso num lugar onde muita gente possa acessar, onde muita gente possa saber. Hoje a cidade tem 58 anos. E quando a gente tiver igual São Paulo, comemorando aí 200, 300, 500, como é que a gente vai achar esse material, gente? Esses nomes todos. Então, assim, eu já contei da Casa do Cacá, tem também um acervo do Esquadrão da Vida, tem vários outros. E quando a gente recebeu o dinheiro da FAPDF, o que a gente fez? A gente tinha que fazer um recorte. Porque, desde 2010, a gente estava indo lá para o acervo do Jornal de Brasília, pegou desde o primeiro, gente, para poder folhear. E aí a gente foi fazendo, vou contar isso rapidinho, mas a questão era, a Ana virou e falou assim, Eli, temos 12 meses, como é que a gente vai fazer? Porque 12 meses você tem que entregar o produto. Então, corre, né? Faz uma planilha, vê o que dá para fazer, e a gente escolheu, então, terminar esse processo do Jornal de Brasília. Por quê? É preciso dizer que esse trabalho foi iniciado enquanto pesquisa, metodologia, lá no Correio Brasiliense. O Adriano está ali, sentadinho, também já tinha começado lá no Correio Brasiliense conosco. O Nickerson também já trabalhou lá na época, não sei se ele se lembra disso, mas a gente pegou desde o primeiro exemplar do Correio Brasiliense, que foi em 21 de abril de 1960, e foi folheando um por um e tirando tudo que fala sobre o teatro do Distrito Federal até 31 de dezembro de 99. Quando eu saí de lá, isso virou um catálogo, aspiralar, assim, né, todo bonitinho, as tabelas. O Adriano, que adora Excel, fez as tabelas do Excel todas, e isso está lá no acervo do jornal, que pode ser consultado. Não virou livro, não foi publicado.
Então, a base metodológica veio dessa experiência lá. Eu não posso negar, e eu acho que é importante contar isso publicamente. Então, quando foi para o Jornal de Brasília, a Edna está ali balançando a cabeça, porque ela também folheou o jornal. Ela também fez planilha. Né? Aqui todo mundo já ficou de castigo, né? Porque tem uma tendência aqui dos amigos a entrar nas roubadas. Né? E aí... Quando a gente foi para o Jornal de Brasília, a gente já tinha um quê de experiência na ficha, como fazer essa ficha, como capturar. E aí a Thalita, que está ali, topou isso. Foi uma das pesquisadoras que ela ficou os 4 anos da pesquisa. Ela foi do início até o final. E isso não é pouca coisa. Então, ela foi lá, a primeiro exemplar do Jornal de Brasília, folheando, folha por folha. Na época, tinha a Elisângela também. A Mariana, que está ali sentadinha, digitou muita planilha, ela ficava muito feliz com as letras das pessoas, né? Porque as pessoas escrevem super bem, e a Mariana amava. Ela falava muito bem sobre isso. O Adriano também adorava quando ele tinha que lidar com as letras das pessoas. Você pode ver que ele está ali numa expressão de alegria, né? Ali, de alegria, de ver a letra das pessoas e entender o que elas tinham escrito naquele tanto. Está ali o Gregório, na turma já da FAP-DF, e os demais. E muitos vão ficando pelo caminho, gente, porque trabalhar em arquivo não é uma tarefa, não é algo de Deus. Não. E é só para os fortes. Então, as pessoas desistem. Eu falei para vocês, a gente deixa trancado as coisas por 40 anos. Na hora que você abre o livro, o que ele faz? Joga uma baforada de vinagre, né? Porque é um cheiro avinagrado, tem uma coisa. E ali, e olha que a gente preparou, deu treinamento, né? E aí eles estavam bem protegidos dos acervos. Estava ali com o EPI, que a gente fez questão. Todo mundo usava o óculos, as luvinhas, as roupinhas, e ia pegando. Tinha esse instrumento de pesquisa que eles tinham que preencher a planilha à mão, à mão. Né? Então, assim, você pega lá o jornal, folheia, retira a informação, escreve com lápis. Não pode usar caneta, porque senão você danifica o original. Agora, pensa na alegria dessa geração nova, escrever a lápis. Essa geração que só sabe mexer os dedões. Não, imagina. Não. Aí você falava, tem que ser a lápis. Aí a pessoa te olha com aquela... fulmina, né? Mas não pode fulminar de todo, mas pensa na alegria. Então, eles ficavam lá, folheando. Olha lá. Eu estou acreditando que está folheando. Está indo, né? Então, está indo. Ele está quanto? Está indo. Esse já é lá dentro do acervo do Jornal de Brasília, folheando. Cada um tinha uma caixinha, tinha suas luvinhas, pegava. E olha só o que acumulou. Uma caixa de papel A4. São 8.000 papéis, frente e verso, escritos. E que depois foram digitado, não é digitalizado, que é diferente, né, gente? Digitalizar é passar no scanner, olha que alegria. Digitar é olhar a letra daquele ser humano, né, que escreve bem, e digitar no Excel. Vocês sabem que Excel é uma coisa boa de fazer também, né? As tabelas, as colunas, todo mundo fica muito feliz lidando com isso. E depois que viram mais de 8.000 tabelas, aí você tem que organizar isso tudo, né, Adriano? Ficar bem feliz e ver como é que você vai conseguir lidar com isso. Mas aí o que a gente faz? A gente chama quem sabe. Chama os engenheiros de softwares ali, né? Graças à museóloga Aninha, a gente chegou aos meninos da Pencil Labs, mas, enfim, os resultados para ir andando. A gente, em 27 anos de jornais, gente, porque a gente folheou, a primeira coleção do Jornal de Brasília, ela é de 8 de dezembro de 1972. E a gente foi até 31 de dezembro de 99. Elisângela, por que vocês nunca entram no ano 2000? Nem no Correio, nem no Jornal de Brasília. Porque as empresas de comunicação, a partir do ano 2000, elas começam a incorporar software de buscas para os seus leitores, porque eles começam a digitalizar e fazer em PDF as páginas de jornal. Então, de 2000 em diante, todos nós, quando entramos nas páginas desses jornais, a gente mesmo faz a busca e encontra os PDFs. Mas, antes disso, ou seja, de 99 para trás, você tem que ir lá. Ir lá para fazer o quê?
VAP, 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 que é esse o barulho que faz as folhas. Você vai fazer isso. Então, a gente quis facilitar a vida das pessoas para que elas fizessem menos VAP, VAP na vida. E aí, a gente folheou no Jornal de Brasília, então, 27 anos de história. Lá no Correio Brasiliense, quando a gente fez a pesquisa, a gente achou menos de 8.000 registros. Então, quando a Ana e eu fizemos o projeto, a gente fez um cálculo que ia ser por aí. A gente pensou, se lá no Correio Brasiliense, em 40 anos, deu 8.000, no Jornal de Brasília, em 27 anos, dará menos do que isso. E o que aconteceu na realidade? Nós encontramos 27.641 registros sobre o Teatro do Distrito Federal em 27 anos. Nada explica isso. A gente já foi aos médiuns, aos terreiros, tentar perguntar para alguma entidade por que, em 27 anos de Jornal de Brasília, tem mais sobre teatro do que o Correio Brasiliense em mais anos. E algumas pessoas encarnadas foram mais sábias do que as entidades e nos deram luz, que a gente vai começar a pesquisar. Uma delas foi o TT Catalão, que a gente foi atrás, inclusive uma sugestão do Cacá. E o TT também contou, o professor Davi Renault, aqui da Faculdade de Comunicação, começaram a contar para a gente que o Jornal de Brasília, quando se instalou na cidade, eles pensaram assim, como é que eu vou me distinguir do Correio Brasiliense? Como é que eu vou fazer? Eu não posso cobrir política do mesmo jeito que eles. Onde eu posso me diferenciar? Aí eles apostaram pesado na editoria de cultura. Eles falaram, se a gente colar na cidade por meio da cultura, a gente vai conseguir puxar a atenção do leitor. E aí eles montaram uma editoria de cultura muito mais forte, no sentido mais quantitativa e de mais, assim, de gente que sabia se aproximar dos artistas. Então, você encontra no Jornal de Brasília, por causa disso, durante muitos anos, informações sobre cinema, teatro, música da cidade. Então, o que aconteceu? Quando a gente ficou ali diante daquelas tabelas todas, a Ana e eu falamos, vamos ver o que a gente consegue fazer. E com o dinheiro que a gente tinha, contando as moedinhas, a Ana, ela conta moedas melhor do que eu, porque ela mexe com os números, gente. Ela é minha chefe em vários lugares, eu gosto de dizer isso, porque ela que me orienta, gente, porque eu vou perdendo a orientação. Ela, de cabeça, eu falava, Ana, dá para fazer isso? Ela, não, porque tem 3.000, 4.000, 57 centavos. Eu ficava ali nos 57 centavos e não conseguia sair daquilo, e ela sempre salva, e ela falou, não, dá para fazer base de dados. Dá para fazer, vamos aqui, vamos ver quanto é que dá. E aí foi onde entrou a Pêncil e veio nos salvar com as planilhas que o Adriano já estava lá sofrendo. Naqueles momentos ali finais, onde a Natália também já estava digitando até não querer mais, já tinha que entregar os prazos e tudo mais. E aí os meninos pegaram e foram ver como fazer uma base de dados com 27.000 registros. E o pessoal da Ilha Designer tinha uma outra tarefa, como fazer isso caber num livro impresso. Vocês viram o tamanho que ficou. Também está exposto lá em cima para todo mundo poder folhear. Depois, se alguém quiser folhear. Vocês estão vendo, deram 1.024 páginas, mas depois a Ana vai falar sobre isso daqui em especial. E os meninos também vão apresentar para a gente a base de dados, que é hoje o lançamento disso. Bom, gente, então, o que eu tenho a dizer para vocês é muito obrigada. Essa trajetória é longa. E tem mais, né? Não acabou, o jornal é só um. Se a gente for falar de mapeamento de fonte sobre o teatro, tem vários lugares que a gente precisa ir. Mas é sempre um ponto de partida. Demos um ponto de partida. Como o Cacá disse na fala dele inicial, o jornal nunca vai representar a realidade, então o que está aqui é uma parte, é um resumo, bem resumido, então a gente não pode achar que a gente conseguiu, né? Então, assim, a gente conseguiu uma etapa, aí isso a gente fica bem feliz. Mas tem muito mais, tem outras etapas que a gente precisa cumprir. Então, vou passar para a Ana, que ela vai falar desses negócios todos, e a gente vai passando para a gente poder encerrar, tá bom? Muito obrigada, gente.
Então, gente, boa tarde. Como eu já fiz alguns agradecimentos no início, como o NBCAN, NECOIN, né? É o momento de eu fazer também alguns agradecimentos como parte, né, desse projeto de pesquisa. Então, como a Elisângela já relatou, e eu acredito muito que a gente à medida dos encontros que a gente faz na vida, né? Meu encontro com a Elisângela não foi fortuito, não é como vocês podem ver, ele rende bastantes frutos, né? Muitos frutos. E eu quero agradecer muito publicamente a professora Elisângela Carrijo, porque, na verdade, nós, como todos os professores dessa universidade, professor Veloso, tantos outros que estão aqui presentes, professor do Departamento de Letras, a gente, na verdade, está cumprindo a nossa obrigação quando a gente entrega isso à sociedade, porque a função da universidade é produzir conhecimento. Não é reproduzir conhecimento, né? É produzir conhecimento. Então, quando as agências financiadoras, como a FAPDF, financiam esse projeto, estão possibilitando que esse material produza pesquisas e conhecimento novo sobre o teatro no DF. Então, eu quero agradecer publicamente a professora Elisângela Carrijo por ter, lá no NECOIN, né, colocado esse projeto junto aos projetos que o NECOIN tem junto à FAPDF, não é só esse, né? Nós temos um outro também de mapeamento sobre museus e patrimônio cultural no DF, a gente também está com esse projeto lá. Então, são 2 projetos e a gente tem o objetivo, então, de tentar realizar, às vezes, aquilo que o governo federal ultimamente não quer que a gente realize, que é produzir conhecimento e pesquisa, né? Para a sociedade, né? Devolver à sociedade aquilo que a gente recebe dela. Então, além do agradecimento público à professora Elisângela Carrijo por ter me acolhido nessa pesquisa, né, que ela iniciou lá em 2003, enquanto eu pesquisava, né, outras coisas, eu também quero aproveitar e fazer um agradecimento público a todos os nossos bolsistas. Então, assim, eu abri aqui o livro para não esquecer de ninguém. Alguns estão presentes, né, outros não. Então, eu não contei, são quantos ali? 12? 12. São 12 bolsistas que compuseram essa equipe de levantamento, né, de realização do levantamento no jornal. Então, Ana Sofia Maia França, Beatriz Gomes Bernardo Dias, Camila Lima Canabarro, Elisângela Guimarães de Melo, Gregório Benevides de Moraes, que está aqui presente. Dá tchauzinho, Gregório. Ingrid da Silva Adriano, Jordana Mascarenhas de Oliveiras, Larissa Souza, Mariana de Souza Santos, Natália Reis, tchauzinho também, Pedro Henrique Nascimento, Raquel de Alcântara Augusto, Samanta Soares dos Santos, Thalita Ávila Lucena, Tamínia Lana Oliveira Pinto. A vocês, nosso muito obrigada. Agradecemos de coração. Afora os meninos que tiveram, né, na lida do jornal, com os ácaros, a gente já sinalizou aqui, mas eu reitero a participação do Adriano e a Maoka, acertei, isso, que fez toda a consolidação do material que foi levantado pelos bolsistas, então foi uma tarefa também das mais árduas, não é? E agradecer às 2 empresas que viabilizaram os produtos que nós vamos daqui a pouco entregar, né? Então, a Ilha Design, que foi a empresa, como a Elisângela falou, que fez a diagramação, que viabilizou a produção desse material, e a empresa Pencil Labs, aqui nas pessoas do Arthur, eu não sei pronunciar o seu sobrenome, lamento, Arthur, vocês vendo, vocês vão entender a minha dificuldade, e o Daniel, desculpe, Daniel Henrique Marinho, que estão aqui, ainda há um terceiro, Davi Carlos de Araújo Silva. A vocês o nosso muito obrigada por esse trabalho de converter, como a Elisângela falou, os 27 mil e poucos registros numa base de dados que ficará disponível para a sociedade. É isso. Oi? A fotografia, sim.
Sim, não, mas é igual a... Não pode jogar Polishop, né? Não é só isso, tem mais. A gente também tem outros resultados de pesquisa, porque Elisângela, é claro, me socorre sempre. Nossos produtos de comunicação, né? A jornalista Johnny Oliveira Moura, que não está aqui presente, e o nosso videomaker, Tiago Barreto, o Tuca, que fez a prodigiosa tarefa, né, que teve a competência de fazer um prodígio, né, que é converter esses anos todos de pesquisa em 45 segundos, né, Tuca? Nada fácil, a gente vai mostrar daqui a pouco. É um dos produtos que o edital nos obriga, né, entre aspas, mas é um prazer devolver isso à sociedade, um resuminho desse projeto de pesquisa. E, é claro, a fotografia, Marcelo Augusto Santana, que está aqui presente também, nosso muito obrigada. Nós agradecemos muito. E agora, para apresentar a base de dados do Teatro do Distrito Federal e o site necoim.com.br, nós pedimos que venham à mesa os representantes da empresa Pense Labs e os senhores Arthur Já, sobrenome, Sturzbecker e Daniel Henrique Marinho. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Arthur Jan Stutzbecher. Eu estou aqui em nome da empresa Pense Labs. A gente teve muito prazer em desenvolver essa base. Nós somos ex-alunos da UNB também, os dois graduados no campus do Gama, em Engenharia de Software. Foi um trabalho desenvolvido 100% software livre, então todos os recursos que a gente utiliza são de domínio público também, de livre acesso, então você tem acesso ao código da base também. Pode dar play aí, Daniel. Aqui, como a gente não tem acesso à internet, a gente gravou um vídeo para poder mostrar mais ou menos. Nessa primeira página da base você tem uma explicação, tem o link para os volumes em PDF, volume 1 e o volume 2. Está no ar, já está no ar agora a base, todo mundo pode acessar. Você pode baixar, ali no canto tem um botão para você baixar esses arquivos em PDF. Tá. Pode esperar voltar ali. Isso. Nós temos 3 abas aqui no canto superior. Sobre o projeto, a gente apresenta um pouco do que a professora Ana e a professora Elisângela nos passaram, dos materiais relacionados ao projeto. Uma aba sobre a ajuda de como você encontrar ou utilizar os recursos da base, né? Inclusive questão de citação e disponibilização dos dados, que está numa licença aberta também, que é Creative Commons. E a nossa última aba ali, que é realmente a parte de busca dentro dos conteúdos dessa base. Então você pode buscar num período, né, entre uma data e outra. Então a gente selecionou a data de 1991, dia 1º de janeiro, e no ano de 1999, dia 31 de dezembro de 1999. Você efetua a busca dentro da base, ele vai te retornar uma lista de resultados sobre o que estava no jornal, os resumos, né, todo esse trabalho de pesquisa, então está apresentado nessa base de dados. Inclusive, você tem como filtrar ali, utilizando os recursos de busca textual, por nome de artistas ou por quaisquer textos que tiverem dentro desses resumos desses registros. Então, a gente buscou o Ari para-raio, e você pode ver que nos resultados aparece ali o nome do Ari para-raios. Além disso, a pesquisa incluía um registro de foto no arquivo original. Então, ali tem um checkbox para você marcar, por exemplo, se você quer encontrar os registros que possuem fotos no arquivo original
do Jornal de Brasília. Então, também tem esse recurso. Obrigado. Nós vamos exibir agora o vídeo que resume a pesquisa. Inventário de Cenas é o projeto das professoras Elisângela Carrijo e Ana Abreu, da UNB, para mapear as fontes sobre o teatro do Distrito Federal. Foram 4 anos de pesquisa no Jornal de Brasília para encontrar e organizar as informações sobre o tema. O trabalho produziu base de dados, catálogo eletrônico e impresso com distribuição gratuita. São mais de 27 mil resumos de matérias que identificam artistas, grupos, espetáculos e atividades gerais das artes cênicas. Esses resultados inéditos favorecem o acesso democrático às informações, promovem novas pesquisas, preservam as memórias culturais e valorizam os documentos e as histórias teatrais da cidade. E agora, os volumes 1 e 2 da versão impressa do livro Inventários de Cena, que são de distribuição gratuita, proibidos de comercialização e com a primeira edição destinada a acervos de bibliotecas, institutos e arquivos públicos da cidade e das demais unidades federativas do Brasil, serão entregues. A primeira entrega oficial será feita para o... Nós convidamos para fazer essa entrega o senhor Jomar Nickerson de Almeida, do Arquivo Público do Distrito Federal. Desculpem a confusão. Entregue a ele, isso. O primeiro volume entregue, então. Agora, convidamos a senhora Adriana Lodge para receber, em nome da Subsecretaria de Educação Básica, SUBEB, do Governo do Distrito Federal, que assume o compromisso de comunicar este trabalho a todos os professores de educação artística e de artes cênicas da rede pública da cidade, por meio das regionais de ensino e unidades escolares, para receber os seus volumes. Convidamos... agora, a representante do Jornal de Brasília, a senhora Andréia Castro, para que o livro possa colaborar com a pesquisa e ser consultado por todos que usarem o acervo do jornal. Então, será entregue no jornal. Antes de encerrarmos este evento, nós passamos a palavra ao público. Abrimos agora o espaço para participação com perguntas às pesquisadoras da mesa ou comentários sobre o trabalho entregue à sociedade. Então, quaisquer pessoas da plateia podem se manifestar. Eu gostaria, em nome da classe teatral, em nome de quem fez essa história, de agradecer profundamente esse trabalho. Elisângela disse que eu tenho lá em casa um arquivo de muitas coisas, porque eu sempre achei que a história era fundamental, porque se a gente perde a nossa base, como é que você constrói o futuro, né? É uma coisa impossível. E esse arquivo sempre ficou lá à disposição e muito pouca gente se interessou por ele. Né? Elisângela foi das primeiras que realmente entrou no meu arquivo e viram todos os meus ácaros ali. E para mim é um prazer enorme. E o Jornal de Brasília foi, na nossa época, fundamental, porque é onde a gente tinha espaço verdadeiro. Eu trabalhei no Correio Brasiliense. No Correio Brasiliense a gente tinha que brigar por espaço, era uma dificuldade. Eu me lembro de um editor meu, eu dei um espaço para um espetáculo que na estreia teve 15 pessoas. Ele falou, mas como é que você dá espaço para um espetáculo que tem 15 pessoas na estreia? Eu falei, se eu não tivesse dado espaço, não tinha nem as 15. Então, a minha obrigação é dar esse espaço para que tenham 16, para que da próxima vez tenham 30. Mas era uma coisa meio incompreensível. Aliás, as artes, a gente tem que lutar por elas em todo lugar onde a gente está. Aqui na Universidade de Brasília, para criar o Departamento de Artes Cênicas, eu batalhei aqui o tempo todo para que a palavra arte tivesse nos nossos estatutos, tivesse nos nossos documentos, porque ela não aparecia. O relatório da universidade era relatório de atividades científicas. Ponto. Quer dizer,
E eu dizia, nós não fazemos ciência, a gente faz arte. Ou nos aceitam na universidade como uma linguagem, como um espaço, ou nos tirem da universidade. Porque se a gente não pode participar dos documentos da universidade, onde é que a gente está? Não é? O CNPq, não é? Preencher o currículo Lattes no CNPq alguns anos atrás era uma coisa impossível. Hoje ainda é difícil, mas alguns anos atrás era praticamente impossível. O que você publicou? Eu tornei público o meu espetáculo. Isso não é publicar. Mas eu tornei público, todo mundo pode ir lá ver. Não, mas eu quero saber quando é que a edição é de quando. Não é edição, é um diálogo extremamente difícil sempre. Então, provar que a arte é importante é uma coisa de cotidiano, é uma coisa realmente diária. E ter um trabalho desse que inclui tanta gente, etc., para contar a nossa história, é uma coisa que me emociona. Um beijo. Eu quero só deixar um lembrete aqui, aproveitando várias pessoas aqui, comentário de acervos, onde ficam, né? O arquivo público, a principal função dele são os acervos produzidos pelo Estado. Mas também temos lá alguns acervos privados, de pessoas, artistas, dentre outras, né, atividades aí, e estão lá no arquivo público, foram doados para o arquivo público. O ano passado mesmo, recolhemos o acervo de Asta Rose, o ex-prefeito Paulo de Tarso, estamos em vias de recolher agora o acervo do ex-jornalista Carlos Chagas. Então, assim, pode não ser o melhor dos mundos, mas é um local que procura-se dar a melhor preservação possível para esse material, o acesso, e até então está disponível, né, para ser um local de guarda desses acervos privados. Claro que precisa passar por um processo de análise, esses acervos precisam fazer parte aí da história de Brasília, mas as portas estão abertas. Quero deixar esse lembrete. Tá bom? Bom, Elisângela, primeiro eu queria agradecer, eu tive a felicidade de ter Elisângela como aluna, né? E nesse convívio eu mais aprendi, né, sobre teatro em Brasília do que ensinei. Então, muito obrigado, né? Acho que foi uma parceria muito, espero que outros resultados venham daí. Essa preocupação com a história, né, é muito importante, porque, na verdade, ela registra, ela documenta, né, toda uma política, né, que a arte, enquanto política, ela e se faz necessária, né? E muito fica esquecido, Eu, quando fiz pesquisa sobre as adaptações de teatro, adaptações para o teatro da Clarice Lispector, eu também cheguei na SBAT e encontrei uma senhora, um administrador que disse que colocaram fogo, né, queimaram, apagaram todas as fichas catalográficas que tinham ali até então, porque tudo foi digitalizado, então aquilo que estava no passado foi apagado, né, dessa forma. Então a gente tem que lutar, né? E assim, o teatro, por ser uma arte extremamente efêmera, né, do ponto de vista da encenação, ela precisa desses registros. Eu também fiz uma pesquisa, também fiz 6 meses de história na Unesp Franca, e também essa coisa do historiador está presente em mim. Eu fiz aqui o Leio Teatro, há alguns anos atrás, buscando também uma pesquisa sobre o personagem, a publicação e os subsídios que as publicações forneciam para a história do teatro brasileiro, né? Qual o interesse, né, de um mercado editorial publicar fotos, registrar documentos e tudo mais, né? E isso é muito escasso, a não ser quando a gente tem, por exemplo, numa editora, um Sábato Magaldi, que é um homem de teatro, e tem essa preocupação de não só publicar a peça, mas publicar a ficha catalográfica da encenação e tudo mais. Então, esse registro é importantíssimo, né? Eu já também orientei um trabalho do Matheus, que
Veloso, inclusive, colaborou bastante com a gente, e a gente soma esforços, né, nesse sentido, para a história do teatro brasileiro e conhecer mais a história do teatro em Brasília. Parabéns, eu também fico extremamente emocionado, né? E espero que, como aquele projeto nosso, vá à frente. Fazer um quartas só de leituras cênicas de textos que contam a história do teatro em Brasília. Obrigado. Duas historinhas sobre arquivo. No departamento que eu ajudei a criar, o Departamento de Artes Cênicas, por 2 vezes eu perdi um material extraordinário. Tem um projeto meu que até hoje acontece no departamento, que é o Cometa Cenas. Eu tinha todos os cartazes do Cometa Cenas, desde o início do Cometa Cenas, guardado numa mapoteca no antigo departamento de desenho, ainda onde a gente morava. Não só esses cartazes, mas cartazes que eu guardei durante a minha vida inteira, e eu vi quase todo o teatro brasileiro acontecer na minha frente. Eu tinha uma coleção imensa de cartazes. Numa reforma do prédio, jogaram fora a mapoteca com tudo que estava dentro, né? E esses cartazes foram embora. Depois, eu fui assessor da Fundação Cultural durante muitos anos, e para cada espetáculo que vinha para a cidade, era obrigado a mandar, acho que eram 10 cópias do texto, porque cada etapa da Fundação Cultural tinha um texto, etc. Então, sobrava texto aos borbotões, e eu guardei uma cópia de cada espetáculo que veio enquanto eu fui assessor da Fundação Cultural. Cópias, às vezes, mimeografadas, datilografadas, etc., etc. Peguei todos esses textos e doei para o Departamento de Artes Cênicas, onde eu fazia parte. Algum tempo atrás, soube que o papel estava muito mal cheiroso, estava se perdendo muita coisa, jogaram fora também. Inclusive textos que ainda são inéditos, nunca foram publicados, etc., que também se perderam. Então, mostrar o que foi perdido para valorizar o que está sendo resgatado, né? Assim, eu tive o privilégio de ser aluno de vocês duas, assim, e guardo com muito carinho aqueles momentos de sala de aula. Com a Elisângela também pós, que ficou uma amizade desse processo. Então, assim, só queria parabenizá-las por esse trabalho. A gente vê o Teatro Nacional na situação que está, e a gente vê um trabalho desse, então a gente ainda há esperança, né? E agradecer como cidadão e como público do teatro dessa cidade por essa iniciativa. Parabéns. Obrigado. Só detalhando melhor a história que a Elisângela falou da documentação da FETADIF e da Confederação Nacional de Teatro Amador, que tinha sede aqui onde o Teatro Plínio Marcos. Aquele teatro foi construído para ser a sede da Confederação Nacional de Teatro Amador. E o nome do espaço era Casa do Teatro Amador. E foi esse nome durante, talvez, uma década. E em 2003, aliás, acho que foi em 2003, algumas pessoas de teatro de Brasília, que têm uma visão, assim, uma perspectiva focada somente no momento presente, eles achavam assim, eles eram mais novos e não tinham vivido o período histórico que o movimento de teatro amador teve essa participação em todas as discussões da sociedade, né, discutindo a temática do povo brasileiro, porque era o único teatro que estava no país inteiro, era o amador, né? Evidentemente, 2 ou 3 cidades do país tinha teatro profissional, inclusive em Brasília não tinha teatro profissional, não tinha faculdade de teatro ainda, não existia ainda a lei até 78, se não me engano, foi em 78 que foi publicada a lei
com a profissionalização dos atores de espetáculos, etc. Então, muita gente que não conhecia essa história é quem estava à frente do movimento teatral de Brasília, mais ou menos em 2003, muito tempo depois de criada a Casa de Teatro Amador, e pediram para a deputada Arlete Sampaio fazer uma lei mudando o nome do teatro para Teatro Plínio Marcos. Aí nós, algumas pessoas do movimento daquele período, fizemos uma carta à deputada Arlete Sampaio, dizendo que isso era uma forma de apagar a história, de negar o valor da história desse movimento. A existência de uma casa de teatro amador em Brasília, ela denuncia que o teatro amador foi importante em algum período, né? E, por isso, ali foi criado para ser a sede da Confederação Nacional de Teatro Amador. E pouco tempo antes disso, eu tinha precisado de documentos que ficaram lá na Casa de Teatro Amador, porque o movimento acaba, né, como essas coisas acabam, as entidades se desarticulam e tudo, e quando não tinha mais um presidente que tinha acesso a frequentar, a casa era da Secretaria de Cultura, do DF, na época, então deixa de ser frequentado pelo movimento, então aqueles arquivos que estavam ali, eram 2 arquivos de aço de pastas suspensas, um da Federação de Teatro Amador do DF e o outro da Confenata. Aqueles arquivos que estavam ali, sei lá, devem ter enferrujado, alguma coisa. Sei que quando eu fui lá procurar a documentação que eu precisava, não existiam esses arquivos de pasta suspensa, mas existia uma pessoa muito cordial até para falar, olha, esses arquivos, essas pastas que estavam aí, vem olhar se não são essas aqui. Aí estavam todas no armário, porque a Casa de Teatro Amador era também um alojamento, foi feito para ser um espaço de oficina, de alojamento e o teatro. E aí lá ainda existiam esses guarda-roupas, lá os armários embutidos lá no alojamento, e estavam lá empilhadas aquele monte de pastas que não tinha mais ninguém responsável por aquilo. Aquilo era alguma coisa que, pelo menos, não jogaram fora na época, né, para desocupar o espaço, deixaram lá dentro dos guarda-roupas, dos armários embutidos, porque ninguém usava, porque ninguém ficava hospedado na Casa de Teatro Amador. Então, aí que eu peguei tudo que eu podia, né, eu vi que aquilo ali uma hora ia para o lixo, e peguei tudo que dei conta de levar para minha casa, e está lá em casa até hoje. E até hoje eu não tive coragem de entregar para nenhuma instituição. E depois desse depoimento do João Antônio, aí a gente fica com mais medo ainda, né? Na universidade acontece isso. Imagine lá na Secretaria de Cultura, em todos esses espaços, né? A gente tem muito medo de entregar nas mãos do Estado, porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais as pessoas estão focadas em conhecer o que existe nesse momento onde eu estou atuando. E acha que a história toda que aconteceu antes não é essa história que fez ele. Quer dizer, ele desconhece que é essa história que fez o que ele é hoje, e ele pensa que ele é tão volátil quanto tudo que passa hoje, que você desliga o computador e se perde, e se apaga, né? Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Bom, em não havendo mais participações, nós agradecemos muito a presença de todas e de todos neste auditório do campus Daci Ribeiro, nesta tarde de 14 de maio de 2018. E damos por encerrada a cerimônia de lançamento do livro Inventários de Cenas, Mapeamento de Fontes sobre o Teatro do Distrito Federal, Jornal de Brasília, 1972-1999. Solicitamos que ajudem o NECOIM na divulgação da base de dados com acesso público e gratuito via site www.necoim.com.br. E desejamos a todas e todos uma excelente tarde.